iniciar mais uma aula. Hoje nós veremos palavras simples, compostas, primitivas e derivadas, tá? Então peguem a apostila, abram na página 71. Hoje a explicação está entre as páginas 71 até a página 73, tá? Então vocês vão acompanhar a explicação, depois vocês vão fazer a leitura novamente dessas páginas, para se basearem na hora de fazer as atividades. Bom, na língua portuguesa, nós temos as classes gramaticais. Então, a primeira classe gramatical é o substantivo. O substantivo é a classe gramatical que dá nome a todos os seres, tá? Tudo que existe tem um nome. Se tem um nome, é um substantivo. Então, o substantivo ele é classificado em comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto, coletivo, né? Sendo que hoje nós vamos ver as palavras simples, compostas, primitivas e derivadas. As palavras simples apresentam apenas um radical, tá? Ou seja, nós temos um radical que a partir da base nós formamos novas palavras. Então, as palavras simples, um radical. Exemplo, chuva, beija, plano, quadro, professor, mesa, régua. Palavras simples, apenas um radical. Já as palavras compostas, elas apresentam dois ou mais radicais, tá? Palavras compostas vai apresentar mais de dois radicais, dois ou mais radicais. Sendo que essas palavras compostas, elas podem vir ligadas ou não por hífen. Por exemplo, aqui, guarda-chuva. Eu tenho dois radicais. Guarda, né, é uma palavra. Chuva é uma outra palavra. Então, aqui eu tenho dois radicais diferentes. Quando eu unir os dois radicais, foram ligados por hífen, formou-se uma nova palavra. Guarda mais chuva. Uniu-se, né? Então, eu formei uma nova palavra que é guarda-chuva. Beija-flor, beija. Eu tenho um radical. Flor, outro radical. Eu uni essas duas palavras, os dois radicais, e essas duas palavras estão ligadas por hífen. Então, eu formei uma nova palavra, beija-flor. Observe que planalto é uma palavra composta, sendo que não está ligada, né? Elas não estão ligadas por hífen. Aqui é o plano, né, mais alto. Plano mais alto, eu formei uma nova palavra, planalto. Nós temos a palavra primitiva, é aquela palavra que não provém de uma outra. É a palavra que existiu primeiro. É a palavra que tem a base para formarmos novas palavras. Então, aqui, por exemplo, pedra, livro, vidro. A partir das palavras primitivas que eu vou formar novas palavras, que são chamadas palavras derivadas. Ok? As palavras derivadas, elas são formadas, né, pela palavra primitiva, e eu posso formar uma família de palavras, que são as palavras cognatas. Quando eu pego uma palavra que tem um radical, e desse radical eu formo novas palavras, por exemplo, pedra é primitivo, pedrada já é uma palavra derivada.
Aí se eu pedir para vocês formarem uma família, né, palavras cognatas com um radical pétrio, aí vocês vão formar pedraria, pedrada, pedregulho, pedreiro, empedrado. Então eu formei palavras cognatas. São palavras que têm o mesmo radical. Isso está na página 72. Não, está na página 71, tá, turma? Lá no finalzinho da página 71 tem essa explicação, tá? O que são palavras cognatas? São palavras que têm o mesmo radical. Por exemplo, livraria. Livraria, ela provém da palavra livro, tá? Então, da palavra primitiva livro, eu formo novas palavras. Vidraçaria vem da palavra primitiva vidro. Então, essas são a formação das palavras simples, compostas, primitivas e derivadas. A partir dessas palavras, eu consigo formar o processo de formação de palavras. Processos de formação de palavras. Nós temos dois processos de formação de palavras, que é a composição e a derivação. Turma, é muito importante que vocês entendam isso. Eu tenho dois processos de formação de palavras. A composição, que vem de palavras compostas, e a derivação, que vem das palavras derivadas. Na composição, eu tenho a composição por justaposição e aglutinação. Então, composição são palavras compostas. Então, na composição, eu tenho o processo de formação por composição, tá? Que são compostas por justaposição e por aglutinação. Justaposição é quando as palavras se unem, as palavras se juntam. Se é composição, então eu vou unir dois radicais para formar uma nova palavra, não é isso? A palavra composta, a gente une dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. E essa palavra, ela vem ligada ou não por hífen, né? Ela vem ligada ou não por hífen. É a mesma coisa aqui. Então, eu tenho a composição por justaposição, quando eu vou unir dois radicais, e esses radicais não perdem fonema. Eles não vão perder nenhuma letrinha. Não vai perder vogal, não vai perder nenhuma consoante. Eles se unem e não perdem nenhum elemento. Por exemplo, passa é um radical, tempo já é outro radical. Eu uni as duas palavras e formei uma nova palavra. Passatempo. Duas palavras, dois radicais se uniram. Tá vendo que aqui não tem hífen? Foram unidos sem ser ligados por hífen. Não perdeu nenhum fonema, só se uniram e foi formada uma nova palavra. Couve-flor. Couve mais flor. Então, unimos os dois radicais e formamos uma nova palavra. Couve-flor. Está ligado por hífen. Já na aglutinação, elas se aglutinam, elas se unem, mas perdem um fonema, tá? Tem a perda de um fonema. Então, planalto, plano mais alto. Poxa, professora, não entendi. Perdeu o fonema? Sim, por quê? Não é plano mais alto? Na hora de unir ficou planalto, então perdeu a vogal O, perdeu um elemento, perdeu uma vogal, perdeu um som fonético, ok? Aguardente, unindo água mais ardente, eu formei uma nova palavra, água ardente. Uni os dois elementos, os dois radicais e formei uma nova palavra, aguardente. Sendo que na aglutinação, quando os dois radicais se unem,
eles perdem um fonema. No caso aqui, água mais ardente, perdeu uma vogal. Senão ia ficar água ardente. Tá? Então, na hora de unir, na aglutinação, vai perder sempre um ou mais fonemas, tá? Ou vai mudar uma consoante, ou vai ser acrescentado um fonema. Tem a mudança do radical. Ou perde um fonema, ou é acrescentado outro fonema. Por exemplo, a palavra embora. Embora. Então, a formação é em boa hora. É a mesma coisa se eu botar pernalta. Perna alta. Perna alta. Na hora de unir pernalta, vai perder um elemento. Bom, então, na composição eu tenho a composição por justaposição e aglutinação. E nós temos o outro processo de formação de palavras, que é a derivação. Então, eu tenho derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação prefixal e sufixal. Ok? Na derivação prefixal ou prefixação, eu tenho a palavra primitiva. No caso aqui, leal. Eu tenho a palavra leal. Então, eu vou acrescentar um prefixo. O prefixo é o que vem primeiro, é o que vem antes do radical. Eu consigo identificar o radical, qual é a base da palavra. Tá? Identifiquei a base da palavra. O que vem antes do radical, eu vou dizer que é um prefixo. Leal é uma palavra primitiva. Desleal já é uma palavra derivada, então é uma derivação. Vai ser derivação prefixal ou prefixação porque foi acrescentado um prefixo antes do radical. Na derivação sufixal ou sufixação, eu vou acrescentar um afixo depois do radical. Depois do radical. Consigo identificar a base da palavra. A base ali é leal. Bom, leal. O que tem depois dessa base? O que tem depois desse radical? Dade. Então, o que vem depois do radical, eu vou dizer que é um sufixo. Se é um sufixo, então vai ser derivação sufixal ou derivação por sufixação. Prefixal, o afixo vem antes. Sufixal, o afixo vem depois do radical. E nós temos também a derivação parasintética. Na derivação parasintética, preste atenção que a palavra, o radical, né, a base, você consegue identificar? Identificou a base. Então, você vai observar que na derivação parasintética eu tenho um prefixo e eu tenho também um sufixo. Então, foi acrescentado simultaneamente. Na derivação parasintética tem que ser acrescentado simultaneamente o prefixo e o sufixo. Tá? Professora, não entendi. Por que simultaneamente? Simultaneamente, turma, por quê? Por exemplo, entardecer. Se eu retirar o prefixo, existe, turma, a palavra tardecer e tardeceu. Não existe a palavra tardecer. Se eu tirar o sufixo, existe a palavra entarde? Não existe. Então, na derivação parasintética, é simultâneo, tem que ser ao mesmo tempo, prefixo e sufixo. Se eu retirar um dos elementos, a palavra não é existente. Por isso que tem que ser simultaneamente. Tá? Agora, nós temos a derivação prefixal e sufixal, que são muito parecidas, mas tem como saber identificar. Na derivação prefixal e sufixal,
eu tenho a palavra infelizmente. Observe que na palavra infelizmente, eu tenho a base ali que é feliz. Então, se eu retirei o prefixo, existe a palavra felizmente? Existe. Existe a palavra felizmente. Se eu retirar o sufixo, existe a palavra infeliz? Existe a palavra infeliz. Então, na parassintética, se eu retirar um dos afixos e a palavra não for existente, vai ser derivação parassintética. Se eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo, e se eu retirar um dos afixos e a palavra for existente, então vai ser uma derivação prefixal e sufixal. Turma, é muito importante que vocês leiam as páginas que tem as explicações. Porque nós não estamos em sala de aula para estar ali tirando dúvida pertinho de vocês. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é tirar as dúvidas, tá, no grupo, vocês participarem mais, tem que participar da aula. Isso é muito importante para o aprendizado de vocês. Então, leiam novamente a explicação que estão nas páginas 71 a 73. E as atividades que vocês vão fazer são as páginas 74 a 76. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira no grupo, tá? Beijo, turma. Até a próxima aula.